temporada. Esses números acabam com esse tipo de comentário? Mas olha só, quando eu cheguei aqui eu falei... Primeiro eu quero me desculpar com vocês da imprensa por uma coisa que é muito importante. Quando alguém da imprensa me fez uma pergunta, quando eu cheguei, falou assim, você precisa da imprensa? E eu falei que não. Prontamente eu respondi e falei que não. Mas pensando depois, esses longos dias aí, pensei, passou um tempo já, né? É óbvio que eu preciso da imprensa. Foi uma resposta meio que não inteligente da minha parte. Porque eu preciso da imprensa, óbvio que eu preciso da imprensa, né? Assim como vocês precisam de nós jogadores também. Então acho que é meio recíproco essa situação. Agora, sobre essa situação de números, de achar o que o outro pensa, o que deixa de pensar, vou falar a verdade, não tô nem aí pro que a rapaziada pensa, o contra, sabe? Porque para vender jornal, para ter matéria, para ter clique, é a base disso aí. Não vai falar de número. O Felipe Melo acertou tantos passes, o Felipe Melo não foi expulso. Isso não dá matéria. Dá matéria é se falar, ó, o Felipe Melo vai ser expulso no próximo jogo. O Felipe Melo vai dar um soco na cara de alguém no próximo jogo, sabe? Isso aí, as pessoas tropeçam na própria língua, normal. Eu estou fazendo o meu trabalho. Volto a dizer, agradeço muito a Deus por estar me capacitando nesse momento que eu estou vivendo aqui, sabe? Mas é um momento que a gente está enfrentando, que é um momento bacana, mas as derrotas vão chegar. Nós não somos não somos máquinas, né? E a gente tem que estar preparado para isso também, para quando chegar alguma crítica, uma coisa ou outra. Mas o dia a dia tá me ensinando muito, eu estou crescendo muito também. E estou pegando muito mais experiência, isso faz com que eu tenha mais domínio próprio. Felipe, você chegou nessa temporada e já conquistou muito a torcida do Palmeiras pelo seu jeito, pelo seu desempenho dentro de campo. Queria saber como que tem sido essa relação com a torcida, como que eles te abordam normalmente? Não só o torcedor do Palmeiras, mas o torcedor do Corinthians, do Santos, do São Paulo. Eu sou abordado nas ruas, pedem para tirar foto, cornetam quando tem que cornetar, né? Mas sempre vem com... É uma cornetagem com carinho, digamos assim, né? Tipo, você está no Palmeiras, está jogando bem, mas, pô, tinha que vir para outro time e tal. Isso é normal de torcedor, mas eu sinto o carinho do torcedor na rua. Não só de torcedores, tem gente também que não gosta de futebol, mas me parabeniza pela sinceridade que eu tenho, que às vezes até ultrapassa os limites aí, a minha sinceridade. Às vezes eu tenho que ser um pouco mais politicamente correto, digamos assim. Mas, enfim, eu estou muito contente aí com a forma que eu fui recebido aqui pelo povo de São Paulo. Felipe, por todo o clima que existe em torno de um jogo de Libertadores, né, pela sua declaração também, pelas respostas que vieram de lá, como fazer dentro de campo para controlar tudo isso, para que tudo fique no campo esportivo, na disputa de bola, para que as coisas não extrapolem dentro de campo? Dá para ter esse controle quando você está jogando? Olha, já visto os últimos jogos aí que nós jogamos em Tucumã, né, com 1 a menos, jogamos contra o Santos na Vila, Corinthians fora, não tivemos nenhum tipo de problema, né, são clássicos, né. Uma situação que aconteceu, que eu já me desculpei, para aqueles que entenderam de uma forma errada. Gente, eu não vou dar tapa na cara de Uruguai, nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida. Né? Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém para ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. O que eu quis dizer realmente é que a gente tem que entrar duro, como é Libertadores, é normal. Né? E o time do Pearão é um time muito aguerrido pelos jogos que eu vi. É um time que não desiste nunca, é normal, o Uruguai é dessa maneira, né? O Uruguai é assim, então a gente tem que se comportar ao desenrolar do jogo. Se precisar de entrar mais firme, a gente vai entrar mais firme. Se precisar de tomar porrada, a gente vai tomar também, porque faz parte, né? Sempre com muita responsabilidade, como eu falei na entrevista coletiva que eu fiz no início aqui. Tem que ter responsabilidade para tudo, então a gente tá focado, tá trabalhando e esperando um time muito aguerrido aqui. Tudo bem, Felipe? Tem Peñarol na quarta-feira e tem também decisão do Paulista. No fim de semana saiu o adversário, a Ponte Preta. É aquela semana perfeita para quem vive intensamente futebol, como no teu caso? É uma semana muito importante para a gente, né? Porque são duas decisões, né? Todo jogador gosta de chegar numa fase como essa, uma fase de decisões, né? A gente vai encontrar estádios lotados, né? A gente vai encontrar times aí de alto nível, e isso aí é bacana, porque o entorno vai estar, todo mundo vai estar olhando aquela situação que a gente vai estar fazendo naquele momento, então é bacana, né, isso aí. Eu particularmente gosto muito, e a gente está bem focado para a gente entrar e fazer o que nós fizemos meses atrás aí, quando nós tivemos também aquele mês de vários clássicos. Felipe, aqui. Tudo bem. Você já disse que muitas vezes as declarações elas acontecem, tem várias interpretações.
sobre a declaração que está gerando tanta polêmica, até mesmo lá no Uruguai, do tapa na cara, se for preciso dar tapa na cara. Você se arrepende de ter dito que... Mas eu acabei de pedir desculpa. Se eu pedir desculpa, automaticamente é porque eu me arrependo, senão eu não pedi desculpa. Né? Então, vocês estão falando uma coisa que já foi pedir desculpa, já foi encerrado já, e um cara vai perguntar para outro, não, já falei que não existe tapa na cara, ninguém vai dar tapa na cara de ninguém, sabe? E a gente vai jogar com muita responsabilidade, vai ser que é um jogo duro. A gente vai jogar contra o Pearol, pô. O Pearol é um time que tem uma tradição, uma história imensa dentro dessa competição. Então, a gente tem que respeitar, mas a gente não pode dar mole também, obviamente. Felipe, aqui à sua direita. Já faz um tempo desde o jogo contra o Jorge Wilstermann, e você até falou que o gol saiu no último lance da partida. O que de lá para cá o Palmeiras evoluiu, principalmente na construção do jogo, para furar uma defesa, e qual que é o seu papel nesse início de construção de uma jogada? Bom, eu creio que o Palmeiras, a cada jogo que passa, os jogadores têm se conhecido melhor. Né? A gente já sabe o movimento que um vai fazer, a gente já sabe que se nós sairmos tem outro que vai cobrir. E isso aí é normal dentro de um time, por mais que tenha continuado, não sei, 80, não sei quantos por cento dos jogadores do ano passado, sempre quando chega algum jogador novo, existe uma fase de adaptação. Né? Agora, quanto ao que eu devo fazer dentro de campo, essa situação de, obviamente, sem a bola, não só o Felipe, mas todo o time tem que marcar. Né? É até bom frisar essa situação. Sem a bola, nós temos que ser time pequeno. Porque foi criada também uma polêmica em cima de uma situação que eu falei que o Corinthians era pequeno. Mas eu não sou maluco de falar que o Corinthians é pequeno. Pela história, tradição que tem o clube. Né? Eu falei que o Corinthians, quando jogou contra o Palmeiras, jogou como um time pequeno sem a bola. E jogou mesmo como um time pequeno. E isso fez com que o Palmeiras, né, de certa forma, não brilhasse da maneira que deveria ter brilhado, com um a mais em campo, né? Então eu acho que sem a bola nós temos que ser dessa maneira, né? Jogar como um time pequeno e com a bola jogar como o Palmeiras, como um time grande. E eu sou encarregado de fazer essa primeira bola chegar com perfeição, né? Ou no pé do Tietê, ou no pé do Guerra, ou a gente podendo saltar um pouco essas linhas de trás aí e já dar uma bola longa para o próprio Borra, enfim, essa é a nossa função dentro de campo. Felipe, boa tarde. Como você não vai passar aqui no resto da semana, eu vou te fazer uma pergunta sobre a ponte. Queria que você falasse sobre esse... Aí, vocês estão acompanhando a entrevista ao vivo do Felipe Melo. Queria agradecer muito o Fatioli, agradecer todo mundo. E o programa segue aí agora com Boa Tarde Fox, Nivaldo Preto. Segue aí com a entrevista ao vivo do Felipe Melo, Nivaldo. Desculpa, tá bom. Valeu, bem, abraço para todos vocês do rádio. Vamos lá, com imagens, então, direto da academia. Felipe Melo, jogador do Palmeiras, está conversando com a reportagem e falando no microfone Fox Sports. Costuma ajudar, vamos com o Felipe Melo. Mexendo no esquema e mexendo também nas peças que vão entrar em campo. Dentro desse esquema, de tudo isso, o quão saboroso é sentir no início da temporada que você conseguiu ser uma peça-chave nesse esquema do Eduardo? Para mim é muito importante, eu fico muito honrado, né, e orgulhoso do trabalho que eu venho realizando aqui dentro do Palmeiras. Né? Por quê? Porque você chegar, depois de muitos anos, num time que é o atual campeão do Brasil e um dos melhores elencos do Brasil, que está da Sul-América, não é fácil. Né? Então, isso tem sido muito importante para mim. Primeiro, sempre glorificando o nome de Deus, né, que tem me capacitado bastante, a minha família, mas sobretudo nossos companheiros aí, que tem me ajudado bastante. Tem sido uma ajuda bem recíproca mesmo. É o que eu falei nas entrevistas anteriores. O nosso grupo tem criado uma intimidade muito grande. Né? E essa intimidade faz com que a gente corra, a gente ajude um ao outro dentro de campo. Isso é muito importante, porque a gente está no momento de vitória, a gente está no momento de uma crescente muito grande. Mas essa intimidade vai ajudar também no momento que a gente não vencer um jogo importante. Né? No momento que um tiver com a cabeça baixa e o outro vir e levantar. Falar, opa, a gente perdeu esse jogo, mas a gente não perdeu a guerra não. Vamos lá, vamos continuar lutando aí. Então essa intimidade que a gente tem criado tem sido muito importante e tem me ajudado bastante. Felipe, que opinião você tem sobre essa questão de clássicos sem torcida? Você acha que é ruim para o futebol? No Rio de Janeiro é assim, aqui está sendo assim também. Que opinião que você tem sobre isso? Eu sou do tempo de Maracanã com geral, né? E vinha o pessoal fantasiado, aí ia jogar contra o Vasco, contra o Botafogo, tinha botafoguense junto de vascaíno, de flamenguista, enfim.
Hoje a gente não vê essa situação. Eu gosto muito de ver o futebol inglês, porque a Premier, todos os estádios que você vai, jogando fora ou em casa, time grande ou pequeno, é sempre muito cheio, né? E eu acho muito legal quando digamos que vai jogar Arsenal contra o Chelsea, né? Derby de Londres. E na casa do Chelsea. E de repente o Arsenal faz um gol. E você escuta lá de trás assim, ó. Porque é a minoria, né? Gritando. E eu acho isso muito bacana, muito legal, sabe? E a gente não pode sentir essa situação de entrar dentro de campo e vamos onde a gente vai? Cadê a nossa torcida? A gente olha e não tá. Isso é muito triste pro futebol, né? Porque a gente está acostumado a ver um futebol. Futebol é alegria. Futebol ele acaba com a tristeza de muita gente. Por mais que seja de repente momentâneo, o cara sai do trabalho dele, sai de casa com um problema ou outro, vai ver o futebol, né? Porque a emoção mexe com a emoção do cidadão e depois ele volta para a realidade, mas quando ele está ali dentro ali é aquele momento de tô torcendo pro meu time, emoção, paixão e muitas vezes agora não está podendo ter porque eu não posso ir no estádio rival. Isso é muito triste. Felipe, você já falou que gostava muito de ver o Verón jogando, né? Queria saber se você viu jogos do Verón na Libertadores, se inspira de repente em alguma coisa que ele fez. No seu modo de jogar, tem alguma coisa que você tirou do jeito de jogar dele? Eu procuro errar o mínimo de passes possíveis dentro de campo com o Verón. E eu acho que o diferencial do Verón, dentre outras coisas, um grande diferencial dele é que ele não era um jogador caranguejo, né? Só para trás. Era um jogador que tocava a bola para o lado, tocava a bola para frente, olhava para um lado e pum, dava um passo para frente. E hoje você vê muitos centrocampistas que se limitam a tocar a bola para o lado e para trás. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, tenho treinado bastante e eu me espelhei nesse momento muito assim no Verón, porque é um cara que tanto passe longo como curto era com muita eficiência. Felipe, boa tarde. Você estava falando da Premier League, tem passagem pelo futebol europeu. Nesses 4 meses aí, o que você tem achado do futebol brasileiro, com toda a sua sinceridade? Tem alguma coisa que já tenha te decepcionado? Enfim, o que você tem achado do futebol brasileiro de modo geral? Pelo contrário, eu achei o futebol paulista um futebol muito competitivo, né, o Campeonato Paulista. É cedo ainda para eu falar a nível nacional, porque a gente não jogou ainda o Campeonato Brasileiro, nem tampouco Copa do Brasil. Mas a nível de São Paulo, daquilo que eu vejo times bem competitivos, independente de... Eu falei numa entrevista há pouco tempo que a gente vai ver muito desses jogadores que estão em clubes considerados pequenos, em clubes aí da primeira divisão ou da segunda divisão do Nacional, porque são jogadores realmente que têm muita qualidade. Então tem me surpreendido bastante. Felipe, boa tarde. Você é um dos jogadores mais experientes e renomados deste elenco do Palmeiras e também mais conhecido pelos adversários por ter jogado na seleção, por ter jogado Copa do Mundo. Queria saber se durante esses 4 meses da sua volta ao futebol brasileiro, se teve no jogo algum tipo de provocação específica em cima de você ou algum tipo de reação justamente por você ser um cara mais conhecido do futebol como um todo. Pelo contrário, já pediram bastante camisa já. Isso já. Pediram bastante camisa, isso é bacana, eu troco camisa, eu dou camisa, se pedir para assinar, eu assino e tudo. Felipe, também em coletiva o Guerra chegou a dizer que se o Palmeiras não for campeão da Libertadores seria um fracasso. Eu queria saber se você concorda com ele e se isso de certa forma não traz um pouco mais de responsabilidade para um time que já tem muita pressão pelo investimento que foi feito, enfim. Então, eu morei muitos anos na Espanha, né? Então, isso fez com que eu aprendesse um pouco do espanhol. O fracasso na Espanha não significa essa situação do fracasso aqui no Brasil, né? O fracasso é uma tristeza muito grande, a gente vai perder, tal, mas não é uma tragédia. E eu concordo com ele, se nós perdemos uma Libertadores, a gente vai ficar muito triste, mas não vai ser uma tragédia, até porque a gente está enfrentando grandes clubes de muita tradição. Então, fracasso sim, naquilo que ele quis passar para vocês, mas tragédia não. Valeu.